e vou começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos, nossa linda física. E galera, na aula de hoje nós vamos conversar sobre colisões, tá bom? Vamos ver os tipos de colisões, o que cada uma tem de especial, qual é a característica de cada uma. E vamos começar a fazer aí pelo menos um exercício, beleza? Bora lá? Eu vou compartilhar a minha tela com os senhores. Compartilhar. Cadê ele? Aqui. Então, quem quiser acompanhar comigo pelo livro, jovens, Colisões, está aí na página... Começa na página 123, oficialmente. Jovens, existem 3 tipos de colisões. Colisão elástica, colisão parcialmente elástica e colisão inelástica. Beleza? Para você saber qual é o tipo de colisão, você pode olhar para a própria colisão e ver o que aconteceu, ou você pode fazer um cálculo chamado coeficiente de restituição, e pelo resultado desse cálculo, você consegue saber também qual foi o tipo de colisão. Nós temos as duas possibilidades, beleza? Eu vou começar falando com vocês sobre as características de cada uma das colisões, e depois eu falo do cálculo que é possível a gente fazer. Tá bom? Então, a primeira colisão que nós vamos conversar é a totalmente elástica. Essa aqui seria a colisão ideal, jovenzinhos. Por quê? Nessa colisão, você tem a conservação da energia e da quantidade de movimento. Então, a colisão elástica conserva a energia e a quantidade de movimento, beleza? Nessa colisão também, jovens, os corpos ficam separados depois da colisão e não ficam deformados. Então, ó, corpos separados e sem deformação. Após a colisão, beleza? Então, isso é o que acontece na totalmente elástica. Aí nós temos a colisão chamada de parcialmente elástica. Ó, na parcialmente elástica, jovenzinhos, acontece o seguinte: só vai ter a conservação, só vai ter a conservação da quantidade de movimento. A energia, jovens, não vai conservar na colisão parcialmente elástica, beleza? Então, conserva a quantidade de movimento, os corpos ficam separados após a colisão, só que eles ficam deformados, jovenzinhos. Ou seja, eles amassam depois da colisão. Então, colisão elástica. Bateu e separou e não teve deformação. Conservou a energia e quantidade de movimento.
bateu e separou, conservou quantidade de movimento, mas os corpos ficaram amassados. Não teve conservação de energia. Parcialmente elástica. E aí nós temos a colisão totalmente inelástica, jovenzinhos. A colisão totalmente inelástica é aquela em que os corpos vão ficar unidos depois da colisão. Então, nas outras eles ficavam separados, nessa eles ficam unidos. Então, conserva apenas a quantidade... Nossa, ficou horrível isso aqui. Conserva apenas a quantidade de movimento corpos ficam unidos depois da colisão. Beleza? Jovens, se eles ficam unidos, obviamente deformou, né? Porque um entrou dentro do outro, deformou, as massas se enroscaram ali, eles não conseguiram se separar. Beleza? Galera, eu escrevi aqui, né, o que é cada uma delas, mas é um resumo do principal que você tem que saber. A única que conserva a energia é a colisão totalmente elástica, só essa. As outras conservam só quantidade de movimento, tá bom? Então, as três conservam quantidade de movimento, a única que conserva energia é a colisão elástica. As elásticas, os corpos batem e separam. Na totalmente elástica, eles não deformam. Na parcialmente elástica, eles deformam, eles amassam. E na colisão totalmente inelástica, eles colidem e ficam grudados. Então, consequentemente, eles sofrem deformação durante essa colisão. Beleza? Tudo isso que eu falei para vocês aqui, coloquei na forma de resumo, está no livro de vocês, jovens, só que está na forma de texto. Beleza? Então, eu coloquei para vocês aqui, resumidamente, né, a principal característica e informação de cada uma dessas colisões. Tá bom? Até aqui, gatinhos e gatinhas, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Acho que tranquila essa ideia, né? Não tem muito mistério. Outra forma que você tem para conseguir saber qual é o tipo de colisão é fazer um cálculo chamado coeficiente de restituição. Eu acho mais fácil você determinar por esse método aqui. Você olha para o enunciado do exercício e vê o que você tem de informação. Se o exercício disse que os corpos ficaram unidos depois da colisão, você já sabe que é inelástica. Se ele fala que é um sistema conservativo, você sabe que é elástica. Se ele fala que os corpos deformaram durante a colisão, mas ficaram separados, parcialmente elástica. Então, normalmente, ao longo do enunciado, o exercício te fornece a informação do que aconteceu. E aí você consegue saber qual é o tipo de colisão, tá bom? Caso o exercício não forneça essas informações, aí você não tem opção, tem que fazer o cálculo. Mas é muito raro isso acontecer. Normalmente essas informações são dadas no enunciado do exercício. Beleza? Eu vou pegar uma nova lousa, jovens. Se alguém estiver anotando ainda, aconselho fortemente que dê um print na tela para não perder as informações. Vamos lá. Arquivo novo. Então, coeficiente de restituição. Quem quiser acompanhar pelo livro, está na página 123 também. Bem no finalzinho. Começa aqui. Para poder fazer essa análise do coeficiente de restituição com vocês, eu vou fazer um esqueminha que fica mais fácil.
Então, vou ter duas situações aqui. Se os corpos vão colidir, eu vou considerar que eles primeiro se aproximam, depois eles se afastam. Então, aqui eu tenho um momento de aproximação e aqui embaixo um momento de afastamento. E eu, professor Everton, sempre adoto o sentido positivo, ó, na horizontal para a direita. Então, quem tem velocidade nesse sentido tem velocidade positiva, quem tem sentido oposto tem velocidade negativa. Beleza? Vamos considerar aqui dois corpos jovenzinhos, corpo A e o corpo B. Então, o corpo A se move com uma velocidade VA, no sentido positivo, o corpo B se move com uma velocidade VB no sentido negativo. Olha lá, jovens, eles têm a mesma direção de velocidade, mas sentido oposto. Então, eles estão se aproximando. O que vai acontecer? Esses corpos vão colidir. Eu vou olhar aqui um instante antes da colisão e um instante depois da colisão. Não vou observar durante a colisão o que está acontecendo. Beleza? Então, depois que eles colidem, eles batem e se separam. Então, nós vamos ter o corpo A. Cresceu para a colisão? Não pode isso. Pode isso, Arnaldo? Então, o corpo A bateu no corpo B, agora ele está se movendo no sentido negativo. Então, vou chamar a velocidade depois da colisão de VA'. O corpo B também inverteu o sentido. E a velocidade do B depois da colisão também vou chamar com linha. Então, sempre que eu coloco aquela linha é para dizer que é depois da colisão. Beleza? Jovens, o coeficiente de restituição nós representamos pela letra E, ele é a velocidade de afastamento, o módulo da velocidade de afastamento, dividido pelo módulo da velocidade de aproximação. Então, equacionalmente é isso aqui, ó. Mas como que eu posso calcular essas velocidades, jovenzinhos? Ó, eu posso falar no afastamento que o B é positivo e o A é negativo. Então, eu posso falar que é a velocidade do A depois da colisão. Não. O B que é positivo é a velocidade do B depois da colisão, menos a velocidade do A depois da colisão. Dividido por... A de aproximação é o A que é positivo, então é a velocidade do A antes da colisão, dividido pela velocidade do B depois da colisão. Beleza? Então, a definição, jovenzinhos, é essa que eu deixei dentro da caixinha. Para você fazer o cálculo dessa velocidade de afastamento e de aproximação, já deixei a equação pronta para vocês aqui em cima também. Beleza? No livro de vocês, jovens, ele chamou de corpo 1 e 2, tá bom? Mas eu chamei de A e B, mas não quer dizer nada. É a mesma lógica, é o mesmo raciocínio. Beleza, professor, e daí? Tá, e daí? E agora? O que eu faço da vida? Calculei o coeficiente de restituição. Pois bem, pelo resultado do coeficiente de restituição, você vai determinar o tipo de colisão. Então, se o seu coeficiente de restituição for igual a 0, você tem uma colisão inelástica. Porque pensa comigo, jovens, na colisão inelástica, os corpos não se afastam um do outro. Eles colidem e se movem juntos, né? Fica um engatado no outro. Portanto, a velocidade de afastamento é 0. 0 dividido por qualquer número vai dar 0. Então, se deu 0 esse coeficiente, colisão inelástica. Agora, se o teu coeficiente é menor do que 1 e maior que 0, você tem uma colisão parcialmente elástica. Ou seja, os corpos se separaram depois da colisão, porém sofreu deformação de forma que as energias antes e depois da colisão não são iguais. E se você tem um coeficiente de restituição igual a 1,
você tem uma colisão totalmente elástica. Beleza? Jovens, vou falar de novo para vocês. Na maioria dos casos, você não precisa fazer o cálculo do coeficiente de restituição para daí você saber o tipo de colisão que está acontecendo. Tá? Normalmente, com os dados que o exercício fornece para você, você já consegue determinar o tipo de colisão, tá bom? Mas, caso seja necessário, o cálculo pelo coeficiente é uma possibilidade. Beleza? Até aí, gatinhos e gatinhas, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Ó, no livro de vocês, jovens, tem 3 exercícios resolvidos, muito bom. 3 exercícios que vocês podem usar de modelo aí, quando forem fazer os exercícios do final do capítulo, tá bom? Eu vou pegar uma nova lousa, jovenzinhos, então quem não terminou de anotar, dá um print na tela aí. Nós vamos falar um pouquinho sobre o choque oblíquo, a colisão oblíqua. Estou pegando uma nova lousa em 3, 2, 1. Então percebam o seguinte, que nos desenhos que eu fiz até agora, eu pensei nos corpos se movendo. Por exemplo, na horizontal e eles colidiam frontalmente, certo? Agora a gente vai pensar numa colisão diferente. Por exemplo, um se move na horizontal e o outro na vertical. E como é que vai ser a análise dessa colisão? Pois bem, jovens, vocês viram junto comigo que quem sempre se conserva é a quantidade de movimento. E a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Então, eu vou ter que fazer a minha análise na forma de vetor. Portanto, eu vou fazer a análise do movimento no eixo vertical e no eixo horizontal. E a conservação da quantidade de movimento ela vai acontecer por eixo nesse meu sistema. Beleza? Vamos fazer um exemplo juntos aqui, ó. Corpo A se move com uma velocidade VA na horizontal, nessa direção aqui, ó. E o corpo B se move com uma velocidade VB na vertical. De modo, jovenzinhos, que aqui nesse ponto os corpos vão colidir, beleza? Eles colidem naquele ponto. E aí, como é que eu vou fazer a minha análise? Eu sei que a quantidade de movimento se conserva. Então, eu posso escrever aqui, ó, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, beleza? A quantidade de movimento inicial é antes da colisão. A quantidade de movimento final é a quantidade de movimento depois da colisão. Mas eu vou ter que fazer a minha análise por eixo. Então, eu vou chamar o eixo horizontal de eixo X e o eixo vertical de Y. Então, no meu eixo X, eu vou dizer que a quantidade de movimento inicial em X é igual à quantidade de movimento final em X. Então, vai ser a quantidade de movimento do corpo A em X mais a quantidade de movimento do corpo B em X, igual à quantidade de movimento do corpo A em X depois da colisão, mais a quantidade de movimento do corpo B em X depois da colisão. Então, vou ter que fazer a análise de cada corpo eixo por eixo. Aí, ó, se você olhar, bom, o B antes da colisão não tem nada na vertical. Então, esse aqui eu já posso dizer que vai ser 0. Depois da colisão, cada corpo, jovenzinhos, vai se mover aqui na diagonal. Vamos supor que esse é o A e esse é o B. O que você vai ter que fazer? Ó? Vai ter que fazer a decomposição da quantidade de movimento em cada um dos eixos para você conseguir saber
cada um desses vetores para fazer a substituição. Então, é o mesmo raciocínio que nós usávamos quando nós fazíamos a conservação da quantidade de movimento numa análise vetorial no capítulo anterior, beleza? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas todas as considerações e as relações vetoriais que nós já tínhamos visto continuam sendo válidas aqui. Se eu faço a mesma análise, ó, para o eixo Y, a quantidade de movimento inicial em Y é igual à quantidade de movimento final em Y. Então, é a quantidade de movimento do A em Y mais a quantidade de movimento em B em Y antes da colisão, igual à quantidade de movimento do A em Y depois da colisão, mais a quantidade de movimento do B em Y depois da colisão. Beleza? Então, vai entrar, sim, de novo a relação da decomposição de vetores. Para a decomposição de vetores, o que você precisa lembrar? Trigonometria do triângulo retângulo. Seno, cosseno e tangente. Tangente nem tanto, mas é seno e cosseno. Lembra lá, cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. Seno de θ, cateto oposto sobre hipotenusa. Essa relação matemática a gente vai usar bastante quando nós pensarmos aqui em decomposição de vetores. Beleza? Até aí, gatinhos e gatinhas, questionem, perguntem, argumentem. Vai lá. O capítulo não acaba aí, jovens. Ele começa na sequência a falar de momento angular, momento de inércia, rotação de corpos, que é uma outra área de discussão, tá bom? Então, vou dividir a discussão do capítulo em duas. Hoje nós falamos de colisão, semana que vem nós falamos dessa parte de rotação para fazer a interpretação do que está acontecendo, beleza? Eu acho que para ficar mais fácil de entender, a gente faz exercício, jovens, e aí a gente vai conseguindo entender cada detalhezinho. Eu vou pegar uma nova lousa, se alguém está copiando, ó, dá um galeto aí para acabar de copiar ou dá um print na tela. E aí a gente vai para a próxima lousa. E vai. Jovens, então, página 135. Vamos fazer o primeiro aí, vamos lá. Diz assim o enunciado do exercício, jovens. Uma bola A de massa 1 kg e velocidade de 6 metros por segundo colide com uma bola B de massa 0,5 kg que está parada. Após o choque, a bola A tem velocidade de 2 metros por segundo, na mesma direção e no mesmo sentido em que se movimentava antes do choque. Determine, letra A velocidade da bola B após o choque, e letra B, se o choque foi elástico, inelástico ou perfeitamente elástico. Jovenzinho, seguinte, eu não sei ainda qual foi o tipo de colisão. Então, qual é a grandeza que eu sei que se conserva nos 3 tipos de colisão? Quantidade de movimento. Então, eu vou fazer a minha análise pela conservação da quantidade de movimento, porque eu sei que obrigatoriamente ela se conserva. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou escrever as informações que nós temos aqui, ó. A massa do corpo A é 1 kg. A velocidade do A antes da colisão é 6 metros por segundo. E a velocidade do A depois da colisão é 2 metros por segundo. A massa da bola B, jovens, é meio quilograma.
inicialmente ela está parada, né? Parada, então a velocidade é 0 metro por segundo. E a velocidade da bola B depois da colisão eu não sei. É exatamente isso que o exercício pede para a gente determinar aí na letra A, tá bom? Então vamos lá. Eu sei que a quantidade de movimento se conserva. Então eu vou escrever aqui, ó, que a quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final. Estou chamando de inicial e final e não de antes e depois, porque senão vai confundir o A de antes com o A do corpo A, tá bom? Então, ó, inicialmente eu tenho a quantidade de movimento do A mais a quantidade de movimento do B. No final, depois eu tenho a quantidade de movimento do A depois, a quantidade de movimento do B depois. Jovens, como a velocidade inicial do B é 0, eu já sei que a quantidade de movimento do B antes da colisão também é 0. Então, esse termo aqui, ó, eu já sei que é 0, porque a velocidade do corpo B antes da colisão é 0. Beleza? Então, esse termo já não incomoda mais. Quantidade de movimento do corpo A vai ser o quê? Massa A vezes a velocidade A. Igual a massa do A, quantidade de movimento do A depois da colisão. Massa do A vezes a velocidade do A depois. Mais quantidade de movimento do B depois é a massa do B vezes a velocidade do B depois. Beleza? Vamos fazer continha? Massa A é 1 kg, a velocidade antes da colisão é 6. Massa A é 1 kg, a velocidade do A depois é 2. Massa do B é meio quilograma. E a velocidade do B depois nós vamos descobrir. Então, 6 vezes 1 é 6, 2 vezes 1 é 2, 0,5 VB'. Esse 2 que está somando, ó, passa subtraindo. Então, 6 menos 2 é 0,5 VB'. 6 menos 2 é 4, jovens. E esse 0,5 que está multiplicando, eu passo para o outro lado da igualdade dividindo. E aí, no final do dia, a velocidade do B depois da colisão é 4 dividido por 0,5, que vai dar 8. 8 metros por segundo. Então, é com essa velocidade que o corpo B passa a se movimentar nesse sistema. Então, isso que ele pediu na letra A. A velocidade da bola B após o choque. Isso nós determinamos. Beleza? Até aí, jovens, no cálculo dessa velocidade. Questionem, perguntem, argumentem. Vai lá. 2 segundinhos para perguntas. Então, vamos fazer a letra B. Na B, ele pede o seguinte, ó. Se o choque foi elástico, inelástico ou perfeitamente elástico. Galera, inelástico não foi. Por quê? A velocidade do corpo B depois da colisão é 8 e a do corpo A é 2. Então, se as velocidades são diferentes, significa que os dois corpos não se movem juntos, eles se movem com velocidades diferentes, então eles não estão unidos. Então, ou foi uma colisão elástica ou parcialmente elástica. Para saber qual das duas foi, eu tenho que saber se houve conservação de energia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a energia mecânica antes da colisão, a energia mecânica depois da colisão e vou comparar os dois resultados, beleza? Então, ó, antes da colisão eu só tenho o movimento do corpo A. Então, é só a energia cinética do corpo A. VA quadrado, perdão. Então, a massa do A é 1, a velocidade do A antes da colisão é 6, então fica 6 ao quadrado, todo mundo sobre 2. 6 ao quadrado é 36, sobre 2, jovens, é 18.
Então, deu 18 joules. Vou calcular a energia mecânica final, a energia mecânica depois da colisão. Se der o mesmo resultado, conserva a energia, colisão elástica. Se der um resultado menor, não conservou a energia, colisão parcialmente elástica. Beleza? Então, os dois corpos se movimentam. Então, é a massa A vezes a velocidade linha do A ao quadrado sobre 2, mais a massa B, a velocidade B' ao quadrado sobre 2. Então, essa energia mecânica final vai ser massa A, ela é 1 kg, né? Isso, 1 kg. A velocidade A depois, jovens, é 2 metros por segundo, então fica 2 ao quadrado sobre 2 mais. A massa B é 0,5. A velocidade B depois, eu calculei, é 8. 8 ao quadrado, todo mundo sobre 2. Então, vamos lá. Ó, 2 ao quadrado, 4. Dividido por 2 é 2. Mais 8 ao quadrado é 64. 64 vezes 0,5 é 32. 32 dividido por 2 é 16. Então, 2 mais 16, 18. 18 joules. Olha que lindo, olha que bonito. 18 joules de energia antes da colisão, 18 joules de energia depois da colisão. Então, antes e depois da colisão deu o mesmo resultado. Ou seja, a energia conservou. Então, se a energia conservou, foi uma colisão elástica. Beleza? Só dava para fazer o cálculo assim, jovens? Não. Dava para você fazer pelo coeficiente de restituição também. E aí, fazendo o cálculo pelo coeficiente de restituição, o seu resultado seria 1, que é o que caracteriza a colisão elástica nesse sistema. Beleza? Beleza. Show de bola, jovenzinhos. Questionamentos, perguntinhas, mandem aí, vai lá. Então, quem está terminando de anotar aí, dá um galeto, que eu vou interromper o compartilhamento de tela, jovenzinhos. Em 5, 4, 3, 2, 1. Jovenzinhos, legal. Estamos em 19 ser humaninhos aqui, ó. Eu agradeço a atenção de vocês. Desejo uma ótima terceira aula. Nós temos mais 3 minutos de aula aqui no Zoom, já vai cair a live. Nos vemos de novo depois do intervalo, certo? Na quarta aula. Galera, não deixem de sair sem me dar um tchau aqui pelo chat, quem não mandou um bom dia ainda. E não deixem de assinar a chamada, porque eu só vou olhar a lista aqui se eu perceber que é uma pessoa que sempre está na aula e está com falta aqui. Deixa eu conferir nesse dia se a pessoa não esteve mesmo. Então, assinem a chamada, que é fundamental para vocês não ficarem com um monte de falta no boletim, beleza? E deixem um tchau aqui para se eu precisar fazer a conferência, tá anotadinho aí, beleza? Galera, obrigado pela atenção dos senhores. Nos vemos daqui a pouquinho. Me dê um tchau bem bonito e até mais. Falou, falou. Falou. Tchau, professor. Tchau, jovem. O João Mendes me deu um adeus, cara. Tipo assim, adeus, professor. Nunca mais irei lhe ver. Tchau, tchau, galera. Vou derrubar.